Saudações, nobres alunos. Iniciamos mais uma aula de Teoria Geral do Direito. Vou fazer uma breve recapitulação da aula passada. Nós estávamos falando de revogação. Porém, mais precisamente, nós estávamos falando de quando uma lei deixa de existir. Nós já estudamos em processo legislativo de quando uma lei começa, quando ela se inicia. Nós vimos todo o processo legislativo. Lembrando que no processo legislativo existe tão apenas um projeto de lei, ele não tem força obrigatória, não é lei, não ingressou no ordenamento jurídico ainda. E só depois de passar por todo o trâmite do processo, nós vimos fase a fase, que ela pode se tornar uma lei, ela ingressa no ordenamento jurídico, ou seja, ela ingressa no direito objetivo, no que se chama de direito objetivo, e começa a produzir seus efeitos. E ela irá vigorar até quando? Até quando ela dura? Até quando ela existe? Bom, no primeiro momento não existe prazo determinado. Ela vai ter vigência, ela vai ter vigor, até que outra lei a revogue. Recapitulando a aula passada, o que é revogação? É quando uma lei retira a validade de outra lei. Lembrando que deve existir sempre uma paridade de forma. Uma lei ordinária deve ser revogada por outra lei ordinária. Uma lei complementar deve ser revogada por outra lei complementar. Uma norma constitucional só pode ser revogada por outra norma constitucional. Lembrando das limitações das cláusulas pétreas, que não podem ser abolidas, né? A Constituição ela pode ser alterada, pode ser emendada, não é isso? Porém, o que se entende por cláusulas pétreas, elas não podem ser abolidas, né? Logo, não pode haver revogação de cláusulas pétreas. Preste muita atenção nisso. De todo modo, prosseguindo a matéria, nós sabemos que existe revogação total e revogação parcial. Revogação total é conhecida como ab-rogação. Lembra de absoluto. É tudo. Exemplo, o Código Civil de 1916. Ele vigorou até 2002, quando outro Código Civil entrou em vigor e revogou o anterior totalmente. Nenhuma norma dos mais de 2.000 artigos do Código Civil de 1916 foi aproveitada. Todas foram revogadas, o que nós chamamos de revogação total, ou ab-rogação. A revogação também pode ser parcial. Lembra do Código Comercial, que o Código Civil, lá no seu artigo 2045, ele está aqui no nosso material, deixa eu achar ele aqui, certo? Não estou achando agora, mas ele está aqui no nosso material. Aqui eu achei. Ele revogou a primeira parte do Código Comercial, que é de 1850. Ou seja, as outras partes foram mantidas. O que se trata de revogação parcial, também conhecida como derrogação. Tem uma questão dessa na prova, fiquem atentos. Prosseguindo ainda, a revogação ela pode ser expressa ou tácita. Exemplo de revogação expressa é o próprio artigo 2045 do novo Código Civil. Novo, mas ele já é de 2002, né? Novo para fazer oposição ao anterior, que é de 1916. Revogação expressa. Existe um artigo determinando a revogação da legislação anterior. E a revogação tácita? Revogação tácita é quando uma nova lei trata do mesmo assunto de modo diferente da lei anterior. O que significa que a lei anterior foi tacitamente revogada. Então preste atenção nisso. Eu posso chegar à mesma conclusão através de outro raciocínio. Quando eu tenho um conflito entre duas leis, a primeira coisa que eu vou olhar é hierarquia. Lógico que vai prevalecer a que tiver a hierarquia superior. Sendo os dois da mesma hierarquia, eu vou olhar a legislação mais nova. A legislação mais nova é a que irá prevalecer. Ou seja, a legislação mais nova revoga a legislação anterior. É a revogação tácita, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, ok? Prosseguindo. Bruno, e se não houver revogação, a lei irá vigorar eternamente?
Olha, no primeiro momento sim. No primeiro momento, se a lei entrou em vigor e nenhuma outra lei a revogou, ela terá vigência durante um período de tempo indeterminado. Existem outras maneiras, Bruno? Sim. Existe uma figura chamada lei temporária. O que é a lei temporária? Lei temporária, vou achá-la aqui. A lei temporária, veja, é aquela em que já existe prazo pré-determinado para que ela tenha vigência. Por exemplo, olha, teremos uma lei e ela terá validade somente por um ano. Pode, entre aspas, né, para que vocês entendam, é como se a lei tivesse um prazo de validade. Ou seja, ela tem prazo para começar, que é no final da vacatio legis, os senhores já sabem o que é vacatio legis, e ela tem prazo para terminar, que já está no próprio corpo da lei, o prazo que ela irá terminar. Pode ser de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, depende. Mas por que isso, Bruno? Ou veja, ou é um prazo pré-determinado, ou é uma situação pré-determinada. Na época da Copa, houve uma lei que somente teve vigência e vigor durante o prazo da Copa. Passou a Copa, a lei passou a não vigorar mais. Por quê? Para se adequar à legislação internacional, a regras internacionais, eles tiveram que mudar várias regras. Então, por exemplo, né, de repente não consumir bebida alcoólica no estádio. Um exemplo, nem sei se é assim, porque eu não acompanho futebol, não entendo nada disso. Mas eu estou imaginando aqui. No Brasil é cultural, é tradicional, não teria graça nenhuma se não pudesse consumir. Enfim, mas a legislação internacional de repente não permite. Então, para se adequar para que a Copa pudesse ocorrer aqui, eles tiveram que se adequar e fizeram uma lei que só teria validade, só teria vigência, só teria vigor durante o período de Copa. Passou a Copa, a lei deixou de existir. Perdeu seus efeitos. Como é que chama isso? Esse final do prazo da lei temporária? Final do prazo ou final da situação? Chama-se caducidade, que não se confunde com revogação. Então prestem atenção. Uma lei ela pode deixar de existir por revogação, o senhor já sabe o que é, ou uma lei ela poderá deixar de existir por caducidade. O que é a caducidade? É quando chega-se o final do tempo previsto na lei temporária. Quando se chega no prazo determinado. Ou quando a situação criada termina. Eu posso ter uma lei que só vai vigorar, por exemplo, durante a pandemia. Eu posso ter uma lei que só vai vigorar durante uma seca. Ou durante um período, de repente, de conflito. Uma guerra, uma revolução. Enfim. Terminado o período de tempo ou terminado a situação, a lei deixa de existir. O nome disso é caducidade. Tudo bem? É uma questão, pode cair em provas, pode cair em concursos, preste atenção nisso. Agora eu vou falar sobre o que eles perguntam disso em provas e concursos. A cereja do bolo. A salsicha do cachorro-quente, a parte mais importante. Vamos falar um pouquinho de direito penal. Não estou ensinando direito penal para vocês ainda. Essa matéria será lecionada, acredito que no próximo semestre. E é a professora Úrsula, brilhante professora, fantástica. Os senhores estão muito bem servidos, professora de direito penal. Logo não me atrevo a ensinar direito penal para vocês, ok? Mas é para que vocês entendam a questão agora. Existe um princípio no direito penal que se chama princípio da anterioridade da lei penal. Está até na própria Constituição, lá no artigo 5º. Essa matéria vocês vão estudar comigo também, em direito constitucional. O que é o princípio da anterioridade penal? Veja, a lei penal nunca pode retroagir. Ela só vale daqui para frente. Claro, imagina você punir alguém por um crime que na época que ele praticou não era crime. Sei lá, imagina que... a gente fala de droga, né? A gente fala de cocaína, maconha, crack. Não, existe uma lista gigantesca de substâncias que causam dependência física e psicológica. E todas essas substâncias entram na lei antidroga. Entram na lei de tóxico.
São várias e várias e várias. Algumas só podem ser consumidas mediante receita. Se você tiver a substância e não tiver receita, é crime. Se o farmacêutico vender para quem não tem a receita, é crime. Então, enfim, são várias situações, tá? É uma lista grande de substâncias. Mas suponhamos que alguém consuma uma substância, seja ela qual for, que hoje não está na lista. A pessoa consome aquilo ali, coisa e tal, não tem problema. Amanhã aquela substância entra na lista. Eu posso punir a pessoa porque ela consumiu a substância antes dela entrar na lista? Claro que não, na época não era crime. Ou eu posso usar de um exemplo bem grosseiro, bem chulo, exemplo de laboratório mesmo, né? Estupro de vulnerável. Quando você pratica qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos, presume-se o estupro. É o 217-A do Código Penal. É o estupro de vulnerável. A pena é alta, o crime é hediondo. Suponhamos que a gente vai mudar isso. Não, agora a gente vai passar para 20 anos. Praticar ato libidinoso ou conjunção carnal com pessoa menor de 20 anos. Aí no mês passado, alguém teve um ato desse com uma pessoa de 19 anos. Aí eu vou poder indiciar a pessoa no inquérito policial, o promotor vai denunciar, a pessoa vai ser condenada, vai cumprir pena? Claro que não. Só vale daqui pra frente. Isso é o princípio da anterioridade penal, ok? Tudo bem, anterioridade penal. A lei penal, quando ela entra em vigor, quando se cria um crime novo, ou quando se amplia a extensão de um crime que já existe, isso só vale daqui pra frente. O crime não pode, a lei penal não pode retroagir de forma alguma. Até aqui tudo bem? Só que tem uma exceção. Eu disse de forma alguma, mas já disse que tem uma exceção. Foi contraditório, né? Qual é a exceção? A lei penal ela pode retroagir se ela beneficiar o réu. Toda lei penal que beneficia o réu, ela retroage. Então, suponhamos que hoje eu pratico uma conduta e amanhã essa conduta deixa de ser crime, mesmo que eu tenha praticado quando ainda era crime, eu vou aproveitar dessa mudança na legislação e vou ser absolvido. Sei lá, maconha, cannabis sativa lineu, nome científico, né, que tem os princípios ativos lá, vários. Né, a gente só fala de um só que é o THC, mas tem outros, tem vários outros. Por isso que eu acho muito complicada essa liberação, porque tem muitas substâncias ali mal compreendidas, ou incompreendidas ainda. Mas tudo bem, vamos continuar. Não vamos entrar nesse mérito agora não. Mas suponhamos que liberem. Então uma pessoa estava aí com um caminhão de maconha, toneladas. E não, maconha não é crime mais. Em hipótese nenhuma, pode usar à vontade, não tem problema, pode plantar, pode vender, pode transportar, estocar, comercializar, usar, sem problemas. Suponhamos que libere. O cara que estava com um caminhão com toneladas de maconha e foi pego pela polícia e está preso, ele vai ser solto. Porque a lei penal, quando beneficia o réu, ela retroage para incidir sobre fatos ocorridos antes da sua vigência. Então, em regra, quando se cria um crime, ou quando se amplia a extensão de um crime, isso só vale daqui para frente. Quando se muda a lei penal e essa lei beneficia o réu, ela retroage. Até aqui vocês entenderam? Tranquilo, não é isso, mas não é disso que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte: e uma lei penal temporária? Como é que funciona isso? Lembramos que a lei temporária é aquela que tem prazo para começar e prazo para terminar. Vai durar 1 ano. Suponhamos que no período da seca, um exemplo, tá? Você, sei lá, desperdiçar água sobre qualquer circunstância é crime. Mas depois que a seca acabar, desperdiçar água não será mais crime. Tudo bem até aqui? Aí a pessoa desperdiçou água durante a seca, cometeu crime. Aí a seca passou e a lei era temporária, a lei perdeu a sua vigência e o seu vigor. Bom, Bruno, deixa eu tentar raciocinar. Como a lei penal retroage, a que beneficia, se o cara cometeu o crime durante a vigência da lei temporária, ou seja, durante a seca, ele não vai poder ser punido, certo? Errado. Porque na lei temporária,
a lei penal que beneficia não retroage. Porque vejam bem, senão a lei seria totalmente ineficaz. O que você pensa? Ah, eu vou desperdiçar água. Não, isso é crime, hein? Daqui uns dias a seca acaba. Aí o processo demora tanto, o inquérito demora tanto, até que eu vou lá no fórum, até que o juiz me chama, isso vai demorar tanto, que quando chegarem lá na hora de me condenar, a seca já passou e a lei penal retroage, eu tô de boa, tô tranquilo, tô nem aí. Ou seja, a lei perderia totalmente o sentido, perderia totalmente a eficácia. Ninguém iria cumprir, vocês estão entendendo? Ou seja, ou pelo menos ninguém iria cumprir com medo de punição, porque a punição nunca aconteceria. Então, na lei temporária, se alguém cometeu o crime previsto na lei temporária durante a vigência da lei temporária, mesmo depois que ela entrou em caducidade, ou seja, que ela chegou ao término do prazo previsto ou término da situação que a determinou, o crime será mantido. Não haverá não acontecerá que a lei retroagir. A lei não irá retroagir no caso da lei temporária. Vocês estão entendendo? Normalmente, alguém cometeu um crime. Beleza, daqui 6 meses aquilo deixa de ser crime. Vai retroagir para beneficiar. Na lei temporária, a pessoa cometeu o crime na vigência da lei temporária e a lei temporária entrou em caducidade, a pessoa não irá se beneficiar da caducidade. Ela vai responder pelo crime, mesmo que o crime não exista mais. Entendam bem, se o crime foi previsto na lei temporária. Entenderam isso? Tem uma questão dessa na prova, isso cai demais em provas e concursos, prestem muita atenção, ok? Vou gravar uma outra aula de repristinação e efeito repristinatório, para a aula não ficar grande demais, não ficar confusa e os senhores não ficarem enjoados aí de coisas, desses detalhezinhos. Bom estudo, boa quarentena para vocês.